Quando eles chegaram na casa de Dan e Abigail Palmer, em Jackson, Ellen G. White foi acometida de uma paralisia. E posteriormente ela escreveu: uma sensação estranha e fria atingiu meu coração. Passou pela minha cabeça, desceu pelo meu lado direito. E por um tempo fiquei insensível, mas fui despertada pela voz de sincera oração. Tentei usar meu braço e membro esquerdos, mas eles eram perfeitamente inúteis. E ela ficou tão abatida que achou que seria seu fim. Mas Deus levantou sua profetisa. Tiago White a ajudou no trajeto até Battle Creek. E quando lá chegou, ela estava tão enferma, mas Deus disse que ela precisava escrever o que ela havia visto. E aí na sua casa em Battle Creek, ela escrevia uma página por dia e descansava 3 dias. E Deus revelou então para ela que o ataque de paralisia que ela sofrera na casa de Dan Palmer tinha sido o próprio Satanás tentando estrangulá-la. Ele tentou matá-la para que a visão não fosse escrita, mas Deus preservou sua vida para que esta informação viesse à tona. Olá meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Certo dia, Ellen G. White teve uma visão o qual ela relatou para o seu marido. E nessa visão Deus mostrava desde a queda do homem até o final de todas as coisas, ou seja, a destruição do mal e a redenção dos salvos. Mas essa visão foi algo que incomodou tanto o inimigo de Deus, que ele chegou ao ponto de querer tentar tirar a vida dela. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não permitiu. E no vídeo de hoje nós iremos conhecer um pouco mais dessa história e que mensagem é essa que incomodou tanto o inimigo de Deus. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Ao fazer isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. O passado chamava-se Lovett's Grove. E antes que nós nos chamássemos adventistas, o casal White foi ao estado de Ohio. E eles queriam visitar ali famílias guardadoras do sábado. Eles passaram o final de semana visitando cerca de 40 famílias. E nos dias 13 e 14 de março de 1858, eles celebraram o sábado junto com essas 40 famílias. E ali reunidas numa schoolhouse, eles passaram um alegre sábado. Nós não nos chamávamos ainda adventistas do 7º dia. Esse nome só chegou no início da década de 1860. Naquele sábado, faleceu um garoto de apenas 5 anos de idade. E então o pastor Tiago White foi convidado para celebrar o funeral de William Avery. E eles ficaram para o domingo. E no domingo, o pastor Tiago White fez o seu sermão. E após terminar, ele perguntou se Ellen, sua esposa, queria dirigir algumas palavras aos enlutados. Ellen disse que sim, mas quando ela começou a falar, ela foi tomada em visão. E essa visão durou cerca de 2 horas. Você consegue imaginar no meio de uma cerimônia fúnebre, a profetisa em visão, e agora todos têm que esperar terminar a visão para dar prosseguimento à cerimônia? Pareceu algo bem inconveniente. E Tiago White tentou explicar o que estava acontecendo, como funcionavam as visões. E de fato as pessoas foram embora naquela tarde de domingo, dizendo uma coisa: hoje vimos coisas estranhas. No dia seguinte, na segunda-feira, a família Tillotson levou o casal White até uma pequena estação ferroviária na cidade de Fremont. E ali eles pegaram um trem em direção a Jackson, no estado de Michigan, onde fariam uma parada e depois seguiriam mais 80 quilômetros para Battle Creek. Dentro do trem, Ellen G. White teve tempo para conversar com Tiago a respeito do que ela vira durante a visão no dia anterior. O doutor Roger Kuhn
em sua obra, diz que nesse trem havia um passageiro invisível, não pagante, que prestava muita atenção na história: Satanás. E quando Satanás ouviu as palavras de Ellen a respeito da visão, era uma descrição da origem do pecado no universo, do grande conflito ao longo da história e de como ele vai terminar. E quando o diabo percebeu que toda a sua estratégia seria revelada nas visões que Deus havia concedido a esta mulher, na ocasião com cerca de 30 anos, Ellen G. White, o diabo se propôs a não deixar que a visão fosse divulgada. E quando o casal chegou na casa dos amigos Dan e Abigail Palmer, em Jackson, não está funcionando para mim, passe por favor o próximo slide. Quando eles chegaram na casa de Dan e Abigail Palmer, em Jackson, Ellen G. White foi acometida de uma paralisia. E posteriormente ela escreveu: uma sensação estranha e fria atingiu meu coração. Passou pela minha cabeça, desceu pelo meu lado direito. E por um tempo fiquei insensível, mas fui despertada pela voz de sincera oração. Tentei usar meu braço e membro esquerdos, mas eles eram perfeitamente inúteis. E ela ficou tão abatida que achou que seria seu fim. Achou que morreria a 80 quilômetros de casa. Achou que nunca mais veria seus filhos. Mas Deus levantou sua profetisa. Tiago White a ajudou no trajeto até Battle Creek. E quando lá chegou, ela estava tão enferma, mas Deus disse que ela precisava escrever o que ela havia visto. Passa para mim. E aí na sua casa em Battle Creek, ela escrevia uma página por dia e descansava 3 dias. Escrevia mais uma página e descansava mais 3 dias. E Deus revelou então para ela que o ataque de paralisia que ela sofrera na casa de Dan Palmer tinha sido o próprio Satanás tentando estrangulá-la. Ele tentou matá-la para que a visão não fosse escrita, mas Deus preservou sua vida para que esta informação viesse à tona. E no mês de setembro daquele ano, saiu o que nós chamamos de Spiritual Gifts, volumes 1 e 2, que depois veio a ser traduzido como A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás. Um manuscrito de 219 páginas, desmascarando a obra de Satanás e dando para nós uma visão clara do grande conflito. Nos anos posteriores, Ellen G. White terminou os volumes 3 e 4 de Spiritual Gifts e escreveu 4 volumes, chamados O Espírito de Profecia. E depois eles foram atualizados. E a partir de 1888, nós temos a publicação daquilo que nós chamamos a série do grande conflito. O desejado de todas as nações, patriarcas e profetas, profetas e reis e Atos dos Apóstolos. O que sabemos sobre a origem do mal nesse universo? Nós temos que recorrer aos profetas Isaías e Ezequiel. Lá nós temos um vislumbre de como o mal chegou em nosso universo. O profeta diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. E no verso 13, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Apocalipse diz que por causa dessas pretensões no coração desse anjo, houve uma batalha no céu, e Lúcifer foi expulso, e ele arrastou consigo a terça parte dos anjos de Deus. Ellen G. White amplia um pouco a visão, e ela diz que Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse, mas ele jamais aceitou. E ela diz ainda:
havendo perdido sua posição nas cortes celestiais, Satanás ainda solicitou para ser readmitido no céu, mas Cristo lhe disse que isso seria impossível. O próprio Satanás deixou a presença de Cristo, plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado no favor de Deus. E uma vez que ele perdera a chance de continuar na presença de Deus, ele tornou-se o grande inimigo. E a partir daí, a sua estratégia foi revelada. E o que nós sabemos sobre a sua estratégia ao longo da história? Apocalipse 12 diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a estratégia do diabo hoje é trabalhar com opostos. Ou ele procura levar as pessoas à satisfação e ao prazer, e como resultado disto, nós temos uma sociedade hedonista, que vive apenas pela busca do prazer. Se me dá prazer, isto eu quero. E ele mantém muitos aí, ludibriados pelo prazer, pela aventura. Mas ele leva para um outro extremo. Ele traz tragédias, catástrofes, misérias, e ele mantém outros cativos do sofrimento. E a religião, que deveria ser um norte para todos nós, a igreja, que deveria estar para orientar as pessoas dentro desse grande conflito, acaba tornando-se uma verdadeira Babilônia. E cada igreja aponta numa direção, cada igreja dá uma versão, cada igreja apresenta a sua versão para o fim. Oxford listou recentemente 34 mil religiões cristãs. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Porque nós, como igreja adventista, não somos mais uma igreja. Nós somos a igreja. Porque Deus colocou sobre os meus ombros e sobre os seus ombros uma sagrada responsabilidade. Não existe outra igreja na face da terra que tenha uma visão tão clara a respeito do grande conflito, como ele se desdobra e como ele vai ser concluído. E nós temos uma missão profética de nos unirmos ombro a ombro e advertirmos o mundo a respeito do fim e da volta de Cristo. Ellen G. White tem 2 textos que eu queria ler com vocês. O primeiro deles em Testemunhos Seletos, volume 2. Não temos tempo a perder. O fim está o quê, irmãos? Próximo. Segundo a luz que me foi dada por Deus, diz ela, sei que as potências das trevas estão trabalhando com intensa energia que procede de baixo, e a passos furtivos vai Satanás avançando para se apoderar dos que agora se acham distraídos, qual lobo que se apodera da presa. Muitos estão ensinando que o diabo não existe. Muitos estão fazendo brincadeira com ele, mas ele está furtivamente desenvolvendo sua obra e levando milhares à ruína. E nós não temos tempo a perder. E ela faz uma outra advertência em Testemunhos Seletos, no volume 3. Os membros da igreja devem estar sempre prontos para entrar, quando, amigos? Imediatamente em ação. Aonde quer que vejamos o trabalho por fazer, devemos lançar-nos a ele e executá-lo, olhando para quem? Para Jesus, constantemente para Jesus. E se cada membro fosse um missionário vivo, o evangelho seria rapidamente proclamado em todos os países, a todos os povos, nações e línguas. Mateus 24:14 se cumpriria, e então Jesus voltaria. Por isso, eu e você estamos aqui nessa manhã. Nós somos os membros dessa igreja, e o apelo para mim e para você é que nós sejamos um missionário vivo, aonde quer que estivermos.
Aí temos que ser um missionário. E Deus tem pressa em sua obra. O Espírito Santo está trabalhando de forma extraordinária. E Ele está precisando de homens e mulheres que se coloquem ao seu dispor para uma obra sobrenatural. Outro dia eu recebi uma ligação da Bahia. Um senhor disse assim: Pastor Arilton, o senhor pode vir até aqui na nossa cidade me batizar? Eu perguntei: você não tem uma igreja adventista aí perto? Ele disse: não, pastor, nós moramos numa vila no interior da Bahia, não tem igreja. A igreja mais perto, mais próxima, está a 40 quilômetros. Nós começamos a assistir a Novo Tempo. Eu e minha família tomamos a decisão. Nós queremos ser adventistas. O senhor pode vir batizar? Eu disse: amigo, nós temos uma agenda muito lotada. O senhor e a família querem ser batizados? Quantos vocês são? Ele disse: 25. Eu pensei assim: eu acho que apareceu uma vaga na minha agenda. Vocês são 25? Irmãos, eu não pude batizá-los, mas um outro pastor foi. E sabe quantas pessoas o pastor batizou? 33. E eles, a família, construíram a igreja adventista do local. O Espírito Santo tem pressa. Ele está esperando homens e mulheres se levantarem, se colocarem disponíveis para que Ele possa usar. Eu queria mostrar para vocês um convite. Isso é um convite de Semana Santa. Ele foi distribuído num bairro da periferia, lá da Grande Vitória, no Espírito Santo. E esse convite chegou na mão de um garoto de 13 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Era um domingo à noite. Eu estava em casa, estava chovendo, e eu assistia Os Trapalhões, que era um programa que eu gostava. Esse convite chegou na minha mão. Alguém disse: hoje começa um programa especial aqui no bairro, a respeito da vida de Cristo. E embaixo do convite estava escrito: a vida em sua morte. Eu disse: eu não vou, está chovendo muito, estou vendo meu programa favorito. Mas eu fiquei olhando para aquele convite e algo tocou meu coração. E eu deixei a minha casa, enfrentei uma rua que já estava alagada e fui para um salão. E lá eu encontrei um médico, ancião dessa igreja, que mesmo tendo uma agenda muito concorrida, separava tempo para falar do amor de Cristo. Seu nome, Dr. Emanuel Ruela. E esse homem alto, um pouco corcunda, falava do amor de Deus como eu jamais tinha ouvido. E todas as noites, ele foi cativando meu coração. Eu fiz um estudo completo com eles, chamado Encontro com a Vida. E quando foi em setembro daquele ano, eu me batizei e aceitei a Cristo como meu Salvador. O evangelismo desse médico, ancião de igreja, durou 60 noites. Mas nas 60 noites, ele levou o batismo apenas um garoto de 13 anos. Muitos olharam e disseram: o evangelismo de Dr. Emanuel Ruela esse ano foi um fracasso. 60 noites e batizou um garoto. Mas esse garoto era eu. E graças ao seu trabalho, eu não tive o destino que tiveram meus amigos de infância. Todos morreram nas drogas.
Todos. Você não tem ideia do quanto o seu trabalho é precioso. Você não tem ideia de quanto é valoroso cada sermão que você faz, cada estudo, cada evangelismo. E mesmo tendo se passado mais de 30 anos, eu guardo esse convite comigo até hoje. Porque há mais de 30 anos, eu recebi um convite da Igreja Adventista. Graças a esse folheto, a esse papel, eu pude ter a minha oportunidade, a minha experiência com Jesus. Você foi chamado aqui hoje para fazer uma obra excelente. Nós, pastores, até recebemos para fazer isso. Você não. Mas Deus um dia vai recompensar você. Nós não podemos. A igreja não vai poder nunca recompensar você pelo que você faz. Você podia estar com a sua família, podia estar no lazer, podia ter viajado, mas nesse domingo, você veio aqui para esse local, porque Deus tem um plano especial na sua vida. Ele quer usar você, e só a eternidade vai revelar os frutos do seu trabalho. Por isso, se prepare, porque vai ser um domingo muito especial. E se nós nos colocarmos à disposição de Deus e de seu Espírito, nós veremos milagres acontecerem. E enquanto ela viajava para Jackson, Michigan, voltando para casa, ela contou em um trem a visão para Tiago White. E quando eles chegaram em Jackson, na casa de Dan e Abigail Palmer, o diabo tentou matar Ellen G. White. Ele não queria que a visão fosse revelada. Pode passar? Mas Deus levou avante o seu projeto e ajudou a profetisa a escrever 219 páginas com muita dificuldade, que depois veio a ser a série Grande Conflito que nós conhecemos. Prezo mais o livro Grande Conflito do que a prata e o ouro, e desejo grandemente que seja apresentado ao povo. E enquanto escrevia o manuscrito de O Grande Conflito, eu me sentia muitas vezes consciente da presença dos anjos de Deus. Pode passar? Ellen G. White narra em detalhes singulares todo o conflito que se originou no céu e a expulsão de Lúcifer de lá. Em ocasião eu fui chamado para um debate numa rádio e eu estava falando a respeito da veracidade do dom profético. E ali havia mais 3 pastores e um deles disse assim para mim, com um grande conflito nas mãos: Pastor Arilton, se essa mulher é profetisa, me explica então o que ela está escrevendo aqui. E ele leu partes do Grande Conflito que dava detalhes a respeito da expulsão de Lúcifer no céu. E depois ele se voltou para mim e perguntou: aonde está mesmo isso na Bíblia, pastor? Se ela escreve além do que está na Bíblia, ela não é uma falsa profetisa? Irmãos, há momentos difíceis, né? Mas o Espírito Santo sempre está aí para nos ajudar. E na mesma hora me veio a resposta. E eu disse para ele assim: Ellen G. White escreveu algo que não está na Bíblia. E ela pode fazê-lo porque ela é uma profetisa. Porque só o profeta pode dar uma informação que não está na Bíblia. Agora, se você me provar que ela é uma falsa profetisa, eu dou o braço a torcer. Você pode? E ali nós passamos os testes de um verdadeiro profeta, e ele entendeu que por ela ser profetisa, ela pode trazer detalhes que a Bíblia não traz. E Ellen G. White traz detalhes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.